Olá, gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre diagrama de atividade. Bom, a gente viu duas técnicas de requisitos, que são as histórias de usuário e os casos de uso, né? Então, a descrição dos requisitos de software pode ser difícil de ser realizada, mesmo quando a gente usa uma técnica como o caso de uso ou a de histórias de usuários, né? Principalmente porque falta conhecimento do domínio e os requisitos são muito complexos. Então, essas técnicas, elas permitem que a gente descreva de forma textual esses requisitos, mas é muito difícil, muitas vezes, a gente entender regras de negócio complexo, né? Então, quando a gente precisa entender em detalhes alguma regra, a gente utiliza o diagrama de atividades, que ele é muito próximo de um fluxograma. E então, a gente pode usar esse diagrama de atividades, se estivermos usando o diagrama de caso de uso, por exemplo, para fazer análise de um caso de uso em particular, ou entender o fluxo de controle que envolve vários casos de uso. Então você, por exemplo, quer entender como que funciona o empréstimo de um livro, não apenas o caso de uso emprestar livro, mas o empréstimo. Então você entende que o aluno tem que estar cadastrado, que ele não pode ter débito, que ele pode ter feito uma reserva ou não, né? Então, todo esse contexto. Então, você pode fazer um diagrama de atividades de um alto nível ou no nível mais detalhado que descreve realmente a implementação de algo. Então, quando existem problemas ou no entendimento ou na descrição dos requisitos, a gente pode utilizar esse artefato que é o diagrama de atividades. Aqui eu vou falar rapidamente da parte conceitual do diagrama de atividades, tá? Ele é um diagrama disponível da OML, tá? Um diagrama comportamental e basicamente é um gráfico de fluxo, mostrando um fluxo de controle de uma atividade para outra. Então, o fluxo de eventos de um caso de uso pode ser descrito graficamente, tá? Por meio desse diagrama de atividade. E esse diagrama mostra ações, atividades, os fluxos de controle, ramificações ou decisões, bifurcações e uniões. Eu já vou mostrar graficamente como que eles são representados cada um desses elementos. O importante é que a gente notar que a gente está no diagrama de atividades é usado principalmente na fase de requisitos. A gente está falando de atividades do domínio e não de implementação. Então a gente está entendendo como que uma determinada atividade, um determinado domínio é realizada. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um empréstimo numa biblioteca, não necessariamente precisa de um sistema, mas você precisa entender as atividades que estão relacionadas ao empréstimo, né? Por exemplo, eu preciso cadastrar, depois eu preciso pegar o livro, eu preciso registrar esse livro junto à bibliotecária, eu preciso verificar se o livro é exemplar que pode ser emprestado, eu preciso verificar se a pessoa tem débito. Cada uma dessas é uma atividade para você realizar o empréstimo, independente se isso vai ser implementado ou não. Então vamos ver aqui um exemplo prático de como funciona, tá? Um saque em um caixa eletrônico. Esse daqui é um exercício que foi solicitado lá no diagrama na aula de casos de uso, né? E depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. Bom, primeiro, definir o início do fluxo, definir as atividades e ordem que ocorre, encadear essas atividades na ordem pré-definidas, inserir condições onde for necessário e determinar o final do fluxo. Então, isto é um caso de uso. Logicamente que você pode fazer um diagrama de atividades. Logicamente, você pode fazer esse diagrama mais detalhado ou menos. Aqui a gente está fazendo um fluxo assim, apenas para entender como funciona. Ele pode ter muito mais regras que isso. O importante aqui não é dizer se o diagrama está certo ou não, é entender os elementos do diagrama de atividade. Então, a gente tem o nó inicial, a gente tem as ações ou nós de atividades, que são esses retângulos aí, um fluxo de controle. Então, por exemplo, quando eu digito o código de acesso, minha próxima atividade vai ser verificar acesso. Depois que eu verificar acesso, ele não vai para um nó, ele vai para uma ramificação ou decisão.
Então, esse acesso, né, ele vai ser aceito ou não. Se ele for autorizado, daí sim ele vai para um outro nó. Caso ele não seja autorizado, ele vai para uma outra ramificação ou decisão. Então você pode fazer várias ramificações ou decisões. Depois a gente tem um outro elemento que são as bifurcações. Então, depois que eu definir um valor e esse valor estiver disponível, ao mesmo tempo eu posso fazer atividades paralelas, que não são dependentes. Então, você bifurca a partir de uma atividade várias outras atividades que podem ser feitas em paralelas de forma independente. Então, contar célula e distribuir dinheiro são dependentes uma da outra, mas em paralelo a isso eu posso fazer o preparo do recibo. E depois eu vou ter a união, que quando esse conjunto de atividades finalizou, né, a próxima atividade depende de todo esse conjunto, que é imprimir o recibo. Né? Então a gente volta a unificar e a imprimir o recibo depende do conjunto de atividades que foram desenvolvidas ali na bifurcação. E por fim eu vou ter o nó final. Tá? Então são esses os elementos principais de de um diagrama de atividades. Você também, logicamente, pode colocar a descrição das condições para entender o que cada bifurcação ali está sendo realizada. Bom, um outro elemento que tem no diagrama de atividades são as partições ou raias, né, que é as swim lanes. E a gente usa para agrupar as atividades e determinar quem são responsáveis por ela. Então a gente define o papel dessas atividades. Por exemplo, esse conjunto de atividades, fazer pedido, emitir fatura, é responsabilidade do cliente. Então, como eu falei, diagrama de atividades, a gente está entendendo o domínio. Quais são as atividades existentes naquele domínio e quem faz isso. Então, se você for emprestar um livro, vai ter algumas atividades que são da bibliotecária, outras que são atividades do aluno. Né? Depois, eu faço o processo e o pagamento, que é a responsabilidade do financeiro. O estoque vai ter outra responsabilidade e assim por diante. Isso facilita você entender os papéis, né, e tudo mais. É um outro recurso que esse diagrama tem. Bom, como que a gente modela? Primeiro você vai estabelecer o foco no fluxo de trabalho. Né? Se as funcionalidades forem muito complexas, você pode usar mais de um diagrama para representar. A gente já fala sobre isso. Assim como o caso de uso, é muito importante você determinar pré e pós-condições, porque você tem que saber o escopo daquele diagrama de atividades, aonde que ele começa e aonde que ele termina. Senão você vai modelar o sistema inteiro num único diagrama. Bom, a gente pode fazer atividades complexas em diagramas separados. Né? Isso é muito parecido com quem já usou o BPM, ele permite fazer. E utilize partições caso seja importante representar os agentes envolvidos. Né? Então, aqui um exemplo de diagrama de atividades. Montagem de grade de horário de curso. Abertura de turmas, que vai levar a realizar inscrições, ou ele pode cancelar a inscrição durante um período. Após isso, vai ser o fechamento da turma, realização das atividades letivas, lançamento da avaliação e disponibilização da avaliação de frequência. Bom, o que a gente pode reparar aqui é que esse diagrama está num nível muito alto. Né? É basicamente um fluxograma de como funciona. Você pode fazer coisas assim para entender assim uma forma geral como que teu sistema funciona. Mas a granularidade desse diagrama não é nem de um caso de uso, nem de um conjunto de casos de uso. Né? Então, normalmente, a gente não usa diagrama de atividades nesse nível de granularidade. Claro que pode, mas é mais adequado você, por exemplo, usar para um caso de uso particular ou quando você quer uma determinada um conjunto de funcionalidade mais específico ou até descrever uma operação, né? Bom, então a gente vai fazer um exercício aqui para treinar o diagrama de atividades. Vocês vão navegar um site de sua preferência que realize vendas online. Tá? Pode ser Submarino, Americanas.com, Shoptime, até Mercado Livre. Né? Faça aí da preferência de vocês.
E a gente vai fazer o diagrama de atividades para como que funciona uma compra. Bom, aqui tem algumas considerações. Primeiro, é muito importante a gente delimitar esse pré e pós-condição. Então, onde começa uma compra e onde finaliza uma compra. Aqui eu entendo que a compra ela começa quando o cliente acessa o site, né? E vai navegar ali no site. E finaliza, o que eu espero de uma compra não é até o produto chegar para o cliente. É finalizar a compra no sistema, lá quando você clica em finalizar compra. Então isso é muito importante definir pré e pós-condições, porque delimita o escopo da funcionalidade que você está projetando, né? Então pode variar muito. Então solicito aí que vocês façam esse exercício que eu vou comentar ele aqui na sequência. Então dê um pause, tá? No vídeo, vamos fazer o exercício para vocês poderem acompanhar e tirar dúvida, ver se ficou mais ou menos similar ao que a gente vai discutir. Bom, então eu vou fazer aqui baseado na descrição dos casos de uso, a resolução desse exercício numa loja de compras. Lógico que pode ficar muito mais complexo que isso, né, que é uma descrição relativamente básica, né? Você vai ter muitos outros passos. O importante é a gente entender a diferença entre o caso de uso, que é uma descrição textual, e um diagrama de atividades. Lógico que você pode usar, por exemplo, com história de usuário, mas no caso aqui nós estamos usando o caso de uso, até porque ele tem uma descrição mais detalhada dos requisitos, né? É uma documentação mais forte do que história de usuário. Bom, muitas vezes quando a funcionalidade é complexa, é difícil da gente descrever por meio de casos de uso, porque ele tem essa estrutura de fluxo principal e fluxo alternativos, né? Então vamos dar uma olhada aqui e tentar fazer uma analogia entre o caso de uso e o diagrama de atividades, né? Para ver como que é possível a gente usar o diagrama de atividades, por exemplo, para um caso de uso específico, né? Ou para um conjunto de casos de uso para entender melhor uma determinada funcionalidade. Então vamos pegar aqui esse caso de uso fazer pedido, que o fluxo principal é composto de 4 passos. O usuário acessa a loja, ele começa a fazer pedido e depois ele vai adicionando itens na compra até que ele acessa a sua cesta de compra. Então, aqui eu fiz um caso de uso bem simples que reflete esses 4 passos. O cliente seleciona um produto, aqui o cliente adiciona o produto na cesta de compra, atualiza valor, visualiza detalhes, você vê que a gente pode colocar alguns outros detalhes que não estão muito claros ali no caso de uso. E, por fim, o cliente finaliza a compra. Bom, aquilo ali seria só o fluxo principal. Mas e os fluxos alternativos? Essa é a grande vantagem do caso de uso, do diagrama de atividades. Você pode ver como uma coisa única e não dividida entre fluxo principal e alternativo, né? O entendimento. Então a gente pode fazer o diagrama de atividades para um caso de uso. No caso, seria o diagrama de atividades específico do diagrama de caso do fluxo apresentado anteriormente. Qual que é a grande vantagem? É que a gente consegue ver os fluxos principais e alternativos em conjunto. Então, por exemplo, o cliente seleciona o produto. O fluxo principal é adicionar o carrinho, mas você tem fluxos alternativos atrelados, que é caso esse produto não exista ou não esteja em estoque. O que vai acontecer? Esses dois fluxos alternativos estão em formato de processo decisório. Depois que foi para o carrinho, você pode ter o cálculo de desconto, que seria o 3.3. E além disso, a gente colocou outras coisas, como visualizar detalhes e alterar e excluir, que não estavam lá como fluxo alternativo, para facilitar o entendimento. Então, quando o caso de uso começa a ficar complexo, você pode fazer por exemplo, um diagrama de atividades, né, para entender todo o seu funcionamento, né? Isso daqui facilita a gente entender um determinado requisito, né, uma funcionalidade com mais detalhes. Então, um outro exemplo seria finalizar pedido, que é um outro pedaço da compra. Então, para finalizar o pedido, ele precisa se logar caso não esteja logado, né?
logar caso não esteja logado. Se ele vai tentar logar e não tem login, ele vai cadastrar. E daí sim, depois que ele estiver logado por meio do login ou acabou de criar um cadastro novo, daí sim ele vai começar a fechar o pedido. Bom, como não foi definida uma pré-condição de estar logado no site, a gente fez isso. Se tivesse uma pré-condição, a gente não precisaria fazer isso e já começaria direto considerando que ele está logado. Uma vez que a gente pediu para fechar o pedido, eu vou escolher a forma de entrega e ao mesmo tempo vou calcular desconto se ele possuir desconto. Né? Então tem uma bifurcação aqui. Na forma de entrega vai calcular o frete e no frete ele pode alterar ou não o endereço de entrega. E quando calculou desconto em paralelo. Bom, a partir de que calculou o valor total do pedido, que é o desconto mais o frete, então vai escolher a forma de pagamento. Ele vai realizar esse pagamento, né, e vai para o final. Bom, então a gente vai ter a compra aprovada ou não. Bom, granularidade, nível e detalhe. Não existe regra para criar o caso de uso. Né? O importante é que você vai usar o diagrama de atividades, não depende especificamente do caso de uso. Eu estou mostrando aqui que você pode fazer um diagrama de atividade para refletir um caso de uso, mas não necessariamente funciona dessa maneira. Você pode fazer um diagrama de atividade só para entender como que funciona o sistema, como eu pedi para vocês fazerem da loja de comércio eletrônico, que eu fiz baseado no caso de uso, mas vocês vão fazer navegando. Né? E não é necessário um mapeamento de cada caso de uso para um diagrama de atividades. O detalhamento deve ser suficiente para a gente entender a funcionalidade. Então você vai usar o diagrama de atividades quando você achar necessário melhorar esse entendimento sobre uma determinada funcionalidade, entender em detalhes, né? O diagrama ele é um fluxograma, então ele não é ambíguo, né? Tudo isso facilita. E esse diagrama pode conter mais de um caso de uso. Então, por exemplo, no sistema de loja que eu pedi para vocês fazerem de comércio eletrônico, envolve os dois casos de uso que eu falei, tanto a parte da compra quanto finalizar o pedido. E o diagrama ele pode comportar tudo isso, porque a gente está entendendo algo, a gente não está dividindo em funcionalidades, né, que é o caso de uso, muitas vezes ele é utilizado até para delimitar o escopo da implementação, prazo, custo e tudo mais. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer os dois em conjunto, que seria toda essa parte da esquerda seria o caso de uso de compra, e quando ele finaliza de visualizar os detalhes e não quer mais fazer compra, que seria esse processo decisório aqui, ele não quer voltar e selecionar, ele pode finalizar a compra. Então nós juntamos os dois casos de uso numa regra só. Tá? Então esse seria o resultado final de um site de compra básico, como eu falei, dependendo do sistema, a gente pode colocar muito mais detalhes aí, tem presente, não tem presente, né, tem várias regras dependendo do site que vocês podem adicionar aí, mas aqui é só para efeito de entendimento e também para o fluxo não ficar tão grande. Mas vocês veem como que vai ficando complexo e o diagrama ajuda a gente a entender um pouco melhor como funciona esse diagrama. Bom, por fim, a gente pode então colocar esse signal, que é o seguinte: quando a gente está fazendo um caso de uso, um diagrama de atividades, nesse caso específico você pode abandonar sua compra em qualquer momento. Você não precisa comprar até o fim, você pode pegar e comprar. Então eu coloquei aqui um signal que leva para essa atividade de cancelar carrinho, ou seja, você finalizou, cancelou sua compra, você saiu, deslogou e não quer mais comprar, em qualquer lugar. Bom, em qualquer lugar dessas atividades você pode fazer isso? Cancelar a compra? Não, né? Você não pode cancelar essa compra em qualquer momento. Você só pode cancelar a compra antes de ter a compra aprovada. Depois que você realizou o pagamento, não dá mais para você cancelar a compra. Então eu coloquei aqui
uma área delimitadora de quanto que esse sign é válido, né? É até a compra aprovada. Bom, basicamente essa é a ideia do diagrama de atividades, né? Você descrever um caso de uso, um conjunto de casos de uso, uma operação, né, de forma diagramática e por meio de um diagrama fluxogrâmico, que auxilia a gente a entender um pouco melhor uma determinada funcionalidade. Então, como resumo, antes aqui a gente tem esse diagrama, né, a gente poderia ter possíveis subfluxos, né, que seriam outros diagramas para funcionalidades que são complexas e a gente colocou nesse caso de uso. A gente calcular o frete, por exemplo, se você quer entender como calcula o frete, você pode fazer outro diagrama de atividades. Porque se você colocar o cálculo de frete detalhado aqui, o teu diagrama começa a ficar muito grande. Mesma coisa para o calcular desconto. Bom, então em resumo, não é obrigatório o uso de diagrama de atividades, mas facilita o entendimento dos requisitos, principalmente aqueles que são muito complexos. Auxiliam a descrever o caso de uso de operações complexas de forma não ambígua e auxilia a enxergar o funcionamento das operações complexas. Consegue-se ver uma interação entre vários casos de uso, foi o que a gente fez nesse exemplo, e consegue-se ver de forma única como o fluxo principal e os alternativos interagem, né? E determinar quando utilizado fica a critério dos responsáveis do projeto.